para manter o equilíbrio interno do corpo humano. No 10º programa da série Os Segredos do Corpo, produzida pela televisão inglesa BBC, o Dr. Jonathan Miller mostra como o organismo tem recursos próprios para manter o corpo funcionando em saudável equilíbrio. Programa Livre. Neste nosso mundo, existem coisas que simplesmente nunca irão acontecer. É por isso que sabemos que este filme está rodando ao contrário. No século XIX, os físicos perceberam que o universo era governado por um princípio fundamental. Generalizando, era isto: qualquer coisa deixada por si tenderia a se desmanchar e alcançar o estado de um caos uniforme. Isso significa que estruturas como essas podem apenas desabar. Elas não podem se reconstituir, como vimos no filme. Se olharmos ao redor, é fácil termos a impressão de que as previsões sombrias dos físicos do século XIX não passavam de um grande exagero. Aqui, nestes tranquilos jardins ornamentais, não existem quaisquer indicações óbvias de que o mundo vai se desgastar até a sua parada, ou que seja provável que a morte do universo vá ocorrer num futuro previsível. No entanto, se examinarmos as coisas um pouco mais de perto, podemos ver sinais desse processo irreversível. Essas paredes e estátuas, que foram feitas para o Papa Júlio III no século XVI, não se encontram mais no estado em que se encontravam quando foram inspecionadas pelo orgulhoso homenageado. Na verdade, se poderia dizer que, num certo sentido, elas sobreviveram ao dono original. Mas uma das razões delas terem durado tanto está no fato de terem retido a substância original, o mármore que foi trabalhado pelo escultor. Ironicamente, a partir do momento em que elas foram terminadas, a desintegração invisível começou a agir exatamente pelo mesmo motivo. A história não registrou como essa ninfa perdeu seu nariz, mas uma vez perdido, bastou a simples constatação. No entanto, este objeto pode reter sua forma a despeito de quaisquer acidentes. E o motivo pelo qual consegue mantê-la é que a fonte é um exemplo daquilo que os cientistas chamam de sistema aberto. Isso quer dizer, ela conserva sua forma porque a substância que a define está fluindo através da mesma, ao invés de ficar retida nela. É claro que ela está mudando levemente seu formato, continuamente,
Mas, apesar disso, ela retém um contorno médio suficiente para nos permitir uma distinção entre este e aquele formato. Uma estátua preserva o seu formato quanto puder. Já uma fonte desempenha um formato. Para poder realizar sua tarefa, no universo onde a água tende a encontrar o seu próprio nível, a fonte tem que ser dotada de algum recurso energético. Aqui na Vila Giulia, a energia é fornecida pela própria tendência da água a encontrar seu nível, caindo de um reservatório lá no alto, chegando aqui através de tubos que convergem num único bico. O sistema possui energia suficiente para imortalizar o formato. É claro que a gravidade não é a única forma de movê-la. Numa fonte moderna, uma pequena bomba movida a óleo e eletricidade desempenha a mesma função, mas sempre terá que existir o suprimento de energia de algum tipo. Cada fonte deve a sua vida e a sua vacilante improbabilidade ao roubo incessante de energia. E, nesse sentido, ela se assemelha a essas coisas que estão crescendo ao seu redor. A forma e a estrutura dessas plantas são tanto o fruto de um desempenho, quanto é a fonte que as alimenta. Mas a bomba, ou a energia que mantém a execução da aspersão, está distribuída pela própria substância. De fato, paradoxalmente, a forma, estrutura e aparência desta planta é a própria aparelhagem com a qual ela surrupia a energia que necessita para manter a sua forma. Aquela modesta e pequenina fonte é uma parasita da pressão da água, enquanto esta planta é parasita do sol. Eis porque ela é verde, eis porque tem folhas. Realmente, este frágil aparato é simplesmente uma elaborada máquina para furtar a energia solar necessária para sobrepujar o desabamento universal das coisas. E por essa razão, embora esta estátua se pareça muito mais comigo do que uma fonte, a fonte é, na verdade, muito mais semelhante a mim, pois, como fonte, eu também sou um sistema aberto, através do qual a matéria flui continuamente, se manifestando rapidamente antes de se desvanecer novamente pelo mundo, do qual, como a fonte, eu retiro alguma coisa para poder me manter. Eis aqui outro sistema aberto baseado no dispêndio de energia. No século XIX, a energia que era necessária para levar água às crescentes cidades da Inglaterra vitoriana era fornecida por essas gigantescas máquinas a vapor. Elas não foram usadas para impulsionar fontes ornamentais, mas o princípio era idêntico. Trabalho mecânico, tinha de ser realizado para poder manter o nível certo de pressão. E, para sua execução, a energia teria de ser liberada de materiais combustíveis e, então, convertida em ação mecânica. A descoberta de que o trabalho mecânico poderia ser obtido por meio do vapor auxiliou o homem a reconhecer a forma pela qual sua própria energia era obtida através do alimento, ou do combustível, em outras palavras. A força propulsora do vapor, é claro, já era conhecida e até certo ponto explorada na antiguidade. Mas até que James Watt tivesse aperfeiçoado a máquina a vapor no século XVII, com a adição de coisas como um condensador separado, essa força não exercia um papel de destaque, apenas o suficiente para impulsionar aquelas engenhocas de Alexandria que vimos no programa a respeito do coração. Mas o total de trabalho útil que seria obtido de máquinas como esta era relativamente desprezível, e assim ninguém pensou nos princípios fundamentais que estavam envolvidos. Não havia motivos para pensar que existia uma relação formal, quantitativa entre o combustível, temperatura, pressão do vapor e o trabalho mecânico. Mas uma vez que essas máquinas evoluíram ao ponto de gerar substanciais quantias de dinheiro, então houve um interesse óbvio para considerar os princípios matemáticos, de tal forma que quanto mais se pudesse ganhar e o quanto menos se pudesse gastar, melhor seria. Assim, quando se considerava o lado econômico de uma nova invenção, esta passava a ser vista como um modelo econômico em si.
Mas o que faz esta máquina diferente de um organismo vivo é que ela não pode consertar-se a si mesma. E o que talvez seja ainda mais importante, ela não pode sair à procura do combustível que a mantém funcionando. A menor unidade que é capaz de fazer ambas as coisas é a célula viva. Estes são animais monocelulares, são chamados de paramécios. A coisa mais notável a respeito deles é que, embora estejam vivendo num ambiente ao qual melhor se adaptam, suas próprias existências estão em risco a partir desse meio. A única forma em que estariam a salvo realmente, a única forma pela qual qualquer organismo estaria totalmente a salvo, seria de viver num ambiente monótono e sem variação. Ainda assim, o próprio fato deles serem distintos do meio em que vivem significa que terão de passar o resto de suas vidas evitando desaparecer em tal ambiente. A água na qual vivem está constantemente penetrando em seus interiores. Não é possível ver isso nesse filme, mas se passarmos para aumentos maiores, poderemos ver pequenas áreas circulares na célula. São pequenas bombas, ou vacúolos, que se enchem com a infiltração, se contraem e expulsam a água. Essa baldeação deve ser feita constantemente para mantê-los vivos. E como nas bombas que acabamos de ver, esse trabalho precisa de um fornecimento constante de combustível. Isso significa um interminável abastecimento de alimento. Encontrar o alimento e digeri-lo também é uma atividade que consome energia e, como com muitas outras coisas, ele se tornou muito mais eficiente quando se tornou uma atividade de grupo. Aqui, milhares de células estão trabalhando juntas e chamamos esse conjunto de hidra. É possível até vermos alguns desses membros individuais dessa corporação. Esses pequenos grânulos nos tentáculos são células individuais. E lá vem o combustível. É um exemplo perfeito da divisão de trabalho. Cistos venenosos nos tentáculos paralisam a presa e somente então ela vai ser digerida pelo bem comum, de tal forma que o combustível ou energia recebida possa ser repartido entre as células e a hidra possa sobreviver para repetir o processo. Organismos primitivos tão pequenos quanto esses estão expostos aos caprichos do imprevisível universo. E se o meio em volta começa a variar em demasia, até mesmo a mais energética das forças de compensação seria subjugada. Uma das formas pela qual as células podem se defender de variações tão perigosas do meio é pela congregação em enormes comunidades, que possam incluir um ambiente interno e então desenvolver e dividir mecanismos com os quais possam estabilizar tal ambiente para o proveito de todas. Então, quando a criatura é tão grande e complicada quanto este peixe, ela não está simplesmente num meio ambiente, ela é um meio ambiente. As células do peixe esganagata não vivem dentro da água, elas vivem dentro desse organismo, o qual, agrupado e organizado, recebe o nome de esganagata. E quando estão juntadas nesse outro organismo, recebem o nome de golfinho. E uma vez que o golfinho é um mamífero de sangue quente, o meio ambiente de suas células é ainda mais isolado, mais estável e mais seguro. O senhor me chamou? Eu gostaria de tomar um vinho branco, branco e seco, sim. Sim, é claro.
Senhoras e senhores, estamos agora voando a 17 mil metros de altitude. Dentro de instantes poderão ver do lado esquerdo da aeronave o litoral gelado da Groenlândia. Esperamos que estejam apreciando a viagem. Os passageiros e a tripulação de um avião moderno são muito parecidos com as células de um enorme mamífero, vivendo no conforto e segurança de um meio ambiente interno que se mantém estável, independente das extremas mudanças que ocorrem no mundo exterior. Pois é, eu quis dizer que existe algo totalmente absurdo ao se pedir mais gelo quando se está voando a 17 quilômetros acima do Atlântico Norte. Aqui estou eu, bebendo meu uísque com soda e preocupado com a possibilidade de não ter o que ler antes que a viagem termine. Lá fora eu não duraria nem um segundo, 17 mil metros de altura, voando a 2 vezes a velocidade do som. É fácil tomar por certa esta monotonia tranquilizadora. O que aquele louco está fazendo lá? Bem, como podem ver, a vida num pequeno avião não é aquilo que se pode chamar de monótono. Nem mesmo é confortável. Tem vento, faz frio e até para falar é difícil. Embora não seja a primeira coisa que nos ocorra, esta experiência pode se parecer muito com a vida de uma pequena célula num desses organismos dos mais rudimentares. Bem, no mínimo a vida de alguma coisa. Até certo ponto, a confortável monotonia de um jato moderno é, sem dúvida, uma questão de tamanho. Quando alguma coisa é tão grande quanto um avião destes, ela pode tranquilamente conter um meio ambiente interno seguro. Mas o tamanho oferece outra vantagem também. Quando uma máquina é tão grande como esta, o volume interno é relativamente maior do que a área da sua superfície externa, e assim o passageiro fica automaticamente isolado. Mas quando se trata de um aviãozinho de acrobacias, o impacto da atmosfera é direto e, como um paramécio, ele seria exterminado se o tempo ou a altitude variassem em demasia. Mas não se trata somente de uma simples questão de tamanho. Os mecanismos desta aeronave mantêm ativamente as condições ambientais. A cabine é corretamente pressurizada, o oxigênio mantido no nível correto e a temperatura controlada. Fora daqui, eu morreria congelado em segundos e o meu sangue simplesmente evaporaria. Bem, a maioria, se não todos os mecanismos de um animal complexo possuem as mesmas finalidades dos mecanismos que equipam este avião. Eles são projetados para a manutenção de uma condição interna e quanto mais deles um animal possuir, maior será sua liberdade de movimentação e de sobrevivência em quaisquer mudanças ambientais. Esse princípio foi reconhecido pela primeira vez em meados do século XIX pelo grande fisiólogo francês Claude Bernard. Ele viu que as mais bem-sucedidas espécies, as mais ambiciosas, eram aquelas que conseguiam manter suas células num monótono ambiente interno, onde quer que estivessem. De fato, para ele, a constância desse meio ambiente era um pré-requisito absoluto para uma vida livre. E isso, claro, depende da existência de certos mecanismos que, antes de mais nada, reconheceriam e então reagiriam à mudança externa.
Tal constatação transformou a medicina moderna. Na verdade, poderíamos dizer que o sucesso da medicina atual é devido à nossa aptidão em reproduzir e imitar cada um desses mecanismos reguladores, se e quando eles falham. Mas isso implica saber exatamente como eles funcionam. O homem sempre tentou projetar máquinas que desempenhassem um trabalho constante. Mas até o século XVIII, isso envolvia uma tarefa de supervisão humana. Alguém que pudesse reconhecer quando a máquina estivesse rodando muito depressa ou muito devagar. Ele então agiria regulando-a para o serviço que queria que ela fizesse. Com a invenção do regulador centrífugo, os construtores de moinhos puderam contar com um dispositivo que fazia isso sozinho. Era um aparato que permitia à máquina controlar seu próprio comportamento, sem a constante vigilância humana. Com esse pequeno engenho, o motor desvia um pouco de sua força para alimentá-lo na sua atividade reguladora. O regulador giratório altera a distância entre os rebolos, tanto diminuindo-a para aumentar a fricção, como aumentando-a para acelerar o moinho. Fazendo ajustes pequenos e constantes, o regulador assegura que a farinha seja moída sem variações de textura. O engenheiro James Watt achou que isso poderia ser aplicado nas recém-inventadas máquinas a vapor. E logo esse dispositivo passou a ser parte essencial da tecnologia do vapor do século XIX. Quanto mais rápido gira o motor, mais os pesos tendem a subir e mais a conexão deslizante é puxada para baixo. Esse movimento impulsiona uma alavanca que reduz a alimentação de vapor que vai da caldeira para o cilindro. A força diminui, o motor começa a desacelerar novamente e as esferas voltam para seu lugar. Pela busca entre esses dois extremos, o regulador automaticamente estabiliza a velocidade da máquina, de forma que ela gire na velocidade que foi projetada pelo engenheiro como a melhor para o seu desempenho. Enquanto aperfeiçoavam este dispositivo, tentando, como vimos, eliminar oscilações indevidas, os engenheiros e matemáticos do século XIX começaram a apreciar os princípios lógicos abstratos que o regulador de vapor exemplificava. Assim, motores como esses forneceram não apenas uma, mas duas metáforas que têm sido proveitosamente aplicadas ao corpo vivo. A primeira é a de que eles precisam consumir energia para realizar trabalho. A segunda é que eles possuem mecanismos a bordo que asseguram que todo o sistema funcione uniformemente. Nas palavras de um fisiólogo de Harvard, no começo do século, a ciência aprendeu mais do motor a vapor do que este da ciência. Nos anos 70 do século passado, o cientista inglês James Clerk Maxwell escreveu um influente tratado matemático que dispunha sobre a lógica fundamental daquilo que hoje chamamos de realimentação negativa. Uma vez que isso era tido como um princípio abstrato, poderia ser aplicado a qualquer mecanismo cuja eficiência dependesse da manutenção de uma situação constante. Bem, o mesmo princípio serve para tudo o que está acontecendo a bordo desta aeronave. Agora, por exemplo, eu notei um pequeno desvio do meu confortável estado normal. Estou com um pouco de sede, então o que faço?
um sistema de comunicações que transmite a mensagem. Posso servir uma bebida, senhor? Sim, gostaria de tomar um clube soda, por favor. Sim, claro. Pronto. A ação correta para corrigir a discrepância. A sua bebida, senhor. Obrigado. Mas vejam, isso não se aplica apenas ao conforto, também serve para o curso, a eficiência e a segurança da aeronave. Vamos dar um pulo na cabine de comando. Morning. Morning. É muito fácil ter-se a impressão de que essas pessoas estejam dirigindo o avião. Mas não estão. A aeronave está realmente voando por si própria. E eles são, na verdade, experimentados vigilantes, olhando para todos os instrumentos e prontos para assumir a direção se qualquer dos sistemas automáticos falhar. Mas, normalmente, a coisa toda toma conta de si própria. Suponho, então, que uma turbulência levanta uma das asas. Deixado por si, o avião iria lentamente se desviar da rota e poderia acabar aterrissando em Oslo, ao invés de Londres. Mas, tal como ele é, existe um instrumento especial que reconhece quanto derivamos e envia então um pequeno impulso elétrico lá para a cauda, onde entra em ação um motor auxiliar que aciona as superfícies de controle. E ele traz o aparelho para a sua rota novamente. Assim, o avião é estável. É claro que se trata de uma estabilidade diferente daquela que possui quando está firmemente apoiado no chão. É uma estabilidade ativa. E, de fato, existem centenas de mecanismos que asseguram que ele voe sem problemas, de um ponto A para um ponto B. E, nesse sentido, ele é muito parecido com o corpo humano. Mas para que possamos entender como um avião faz isso, e como nós também o fazemos, precisamos entender o significado de estabilidade e reconhecer quantas formas dela existem. Deixe-me tentar explicar o que eu quero dizer por estabilidade e instabilidade. Eis aqui um exemplo de um objeto estável. Sua base é ampla em relação à sua altura. Isso significa que ele pode se inclinar bastante até tombar. Este objeto também é estável, embora bem menos. Um lápis colocado de pé vai ficar nessa posição até que seja empurrado além do ponto em que seu centro de gravidade caia fora da área de sua base. Mas uma vez que ele é longo e fino, muito mais alto do que a base, uma leve inclinação é suficiente para desequilibrá-lo. Contudo, é fácil eliminar essa instabilidade enfiando o lápis numa bola com um peso. Assim. Agora, quando você o empurra, o peso da base, a bola, é o bastante para fazê-lo voltar novamente para sua posição. Mas esse trabalho de restituição consumiu uma parte da energia que eu usei para deslocá-lo do lugar anterior. Ambas essas formas de estabilidade são puramente passivas. Elas não exigem ação. Mas eis aqui um objeto com quase as mesmas proporções do lápis. Como iremos ver, ele mantém a sua estabilidade de uma forma completamente diferente. Se ele é empurrado, logo desloca uma perna. E assim aumenta sua própria base, instantaneamente adquirindo as proporções da Torre Eiffel. Ou quase.
Diferente do lápis com a base da bola, esta é uma resposta ativa que envolve o reconhecimento de ameaça e a liberação de energia armazenada. Eis aqui outro exemplo. O gato possui uma espécie de nível de bolha neurológico que avisa o cérebro quando ele se desequilibrou. Isso libera automaticamente ações energéticas que serão necessárias para equilibrá-lo novamente. Existem limites para isso. E se o bichinho se machucar na aterrissagem, diferente do Concorde, ele é capaz de recuperar os danos. Bem, esse processo de recuperação automática começa com uma coisa que chamamos de inflamação. E a primeira pessoa a reconhecer tal fato foi um cirurgião escocês, John Hunter. Disse ele, mas se a inflamação se desenvolve independente de sua causa, ela ainda é um efeito cujo propósito é o de restaurar as partes para suas funções naturais. Eu posso lhes mostrar isso provocando um leve ferimento em mim mesmo. Se fizer um arranhão no meu antebraço, a familiar risca vermelha vai aparecer. Aparentemente, mais sangue está fluindo para a área ferida. Isso contribui para o calor local. O sangue quente do centro do meu corpo está agora fluindo para a pele, relativamente fria. Se aguardarmos mais algum tempo, vocês poderão ver uma clara saliência surgir ao longo do arranhão, o vergão, um pequeno inchaço local. Sim, está começando a aparecer. Essas reações são mais úteis do que aparentam. É o que veremos logo adiante. Vamos considerar, em primeiro lugar, o que as causa. Bem, as células feridas segregam uma substância que altera os vasos da área e permite um maior fluxo de sangue. Assim, o processo abrange duas fases. Primeiro, os vasos são preparados pela liberação daquela substância, e então o sangue flui. Podemos provar com bastante facilidade que tais estágios são independentes através de uma experiência bem simples. Eu posso provocar a liberação da substância, ferindo meu braço e depois impedir a segunda etapa pela interrupção do fluxo sanguíneo. Primeiro dreno o sangue do meu braço, levantando-o por alguns momentos, e aí aplico um torniquete para impedir a entrada de sangue. Tenho que forçar o torniquete acima da minha pressão arterial para evitar que o coração bombeie sangue para o braço. Nessa altura, veremos que não é mais possível obter o vergão vermelho. Mas vocês verão ele aparecer assim que eu permitir a passagem do sangue, soltando o torniquete. Agora meu braço está isolado e não há mais sangue passando por ele. Vou fazer um arranhão paralelo ao anterior. Usarei da mesma força para que as células ofendidas na região sejam igual número à da experiência anterior. Mas enquanto naquela o vergão vermelho surgiu quase que imediatamente, nesta eu poderei esperar o quanto quiser que nenhum vergão vai aparecer, até que eu retire o torniquete e deixe o sangue fluir. Causa um certo desconforto esse retorno do sangue, e vocês podem perceber que o próprio braço ganhou uma vermelhidão, a qual resultou da privação de oxigênio, enquanto o torniquete estava apertado. Assim, vou deixar o sangue fugir da superfície um pouquinho, para que vocês possam ver o arranhão num fundo um pouco mais branco. Agora retorno o braço na mesma posição. O vergão aparece nitidamente, tão marcado quanto o primeiro. E se esperamos um pouco mais, a saliência começa a se mostrar. Aí vem ela. Então, embora a substância inflamatória tenha sido realmente liberada pelo ferimento que infligi na pele, ela não consegue mostrar seu efeito até que se permita a volta do sangue nos vasos previamente preparados por essa substância. É quase como se sensibilizássemos uma chapa fotográfica com luz. Não seríamos capazes de ver o resultado até que o filme fosse revelado. Eis aí uma boa prova. A maior parte dessa substância inflamatória é composta daquilo que chamamos de histamina.
Ela é armazenada dentro de certas células especiais que podem ser encontradas em qualquer tecido do corpo humano. Quando liberada por um ferimento de qualquer natureza, podendo ser mecânico, térmico, químico ou por bactérias, ela sempre produz a mesma resposta: calor, vermelhidão e inchaço. Mas que valor isso possui? À primeira vista, calor e inchaço parecem um incômodo desnecessário. Mas vamos penetrar por debaixo da pele para ver o que está acontecendo. Observando a tela, podemos ver uma pequena artéria próxima à área atingida. Já podemos também observar a abertura de uma tributária se enchendo de células vermelhas. Essa concentração é que contribui para a vermelhidão e o calor na superfície. As paredes do pequeno vaso também se tornaram um tanto permeáveis e assim o plasma incolor começa a verter para fora da corrente sanguínea e vai para o tecido vizinho. E isso vai provocar um inchaço. Está terminada a fase de preparação do canteiro de obras e agora virão os construtores. É maravilhoso o trabalho das células brancas se fixando nas paredes do vaso. Logo, elas se infiltrarão através dele e pela área ferida. Aqui está uma célula branca cercada por bactérias que provavelmente penetraram pelos minúsculos orifícios onde arranhei minha pele. Chamadas ao local pela atração de substâncias químicas liberadas pelo tecido ofendido, a tarefa dessas células brancas é a de ingerir e destruir não apenas aquelas intrusas, mas também retirar os resíduos oriundos do ferimento. Por curioso que pareça, poderíamos dizer que acabamos de dar a volta num círculo. Aqui, no interior do ambiente humano, existem seres monocelulares se comportando exatamente como seus colegas primitivos do mundo exterior. Quando aquelas células terminarem o seu serviço, o processo de cura e reparo pode ser iniciado, restaurando meu braço à sua condição anterior. Mas essa não é a única maneira pela qual refazemos o nosso status quo biológico. As mudanças de temperatura no mundo exterior também podem representar uma ameaça à sobrevivência. Quando eu acabo de tomar um banho quente, eu me sinto quente. Minha pele fica corada enquanto o sangue é desviado para a superfície, onde ele normalmente se resfriaria. Mas como a água na qual me encontro está mais quente do que o meu sangue, eu não posso arrefecer a temperatura até sair da banheira. Nesta fotografia eletronicamente codificada, a minha pele está representada pela cor branca. Na medida em que ela esfriar, contudo, várias cores vão começar a substituir o branco. Técnicos especialmente treinados seriam capazes de dizer que temperatura elas representam. Para as nossas finalidades, o branco é quente e o preto é frio. E o espectro de cores exibe o leque de temperaturas entre um extremo e outro. Como podem ver, meu braço, ou ao menos sua superfície, está começando a ficar purpúrea. Eis um outro objeto em contato com a água quente. Um bule com chá quente é passivo. Ele não possui uma forma de estabilizar a sua temperatura. E mesmo um abafador só conseguiria reduzir o processo de esfriamento. Se o abafador é retirado, a perda de calor aumenta e aquele bule, uma vez quente e branco, retorna ao frio preto, se desvanecendo termicamente no seu ambiente.
Agora, eu não desapareci. As manchas coloridas mostram que a minha pele pode ter esfriado, mas, diferente do Bully, eu estou constantemente recarregando meu próprio calor através do combustível ou alimento que comi. E o que é mais importante, uma vez que sou um mamífero, estou equipado com mecanismos que limitam o esfriamento. Esse arrepio na minha pele é uma frágil tentativa de aprisionar ar quente, eriçando os escassos pelos outrora abundantes em meus ancestrais mamíferos. Os animais eriçam suas peles com os mesmos propósitos. O superaquecimento também representa uma ameaça. A pele fica rosada com o sangue quente e o suor que evapora ajuda a dissipar o calor. Como acontece com a maioria das coisas, e somente quando esses mecanismos autorreguladores deixam de funcionar ou são paralisados por ferimento ou doença, é que podemos perceber o quão complexos e indispensáveis eles são. É nas unidades de terapia intensiva que o conhecimento desses mecanismos e de suas formas de trabalho deram uma das maiores contribuições à medicina moderna. O sistema nervoso deste paciente não mais reconhece a necessidade de oxigênio e, assim, ele tem que ter seus pulmões automaticamente ventilados, passando a respirar através de um aparelho. Ele não pode mais tossir e, assim, proteger seus próprios pulmões. A enfermeira tem que aspirar todos os fluidos que lhe obstruem as passagens aéreas. Qualquer fluido que passe é drenado com a ajuda de uma vigorosa tapotagem. Mesmo o batimento automático do seu coração está em risco. Assim, qualquer diminuição do ritmo tem que ser prontamente reconhecida, e é o momento do marca-passos entrar em ação. Em condições de boa saúde, tudo isso seria feito através de uma realimentação interna ligada ao cérebro. As informações a respeito do estado do paciente são colhidas e apresentadas ao mundo exterior. Isso informa as enfermeiras o que está acontecendo, e elas se tornam parte do regulador automático, como as aeromoças do Concorde. O reflexo de piscar desse paciente desapareceu e precisa ser substituído. Ele não pode mais engolir, e assim sua boca também precisa ser limpa periodicamente. Tudo isso e mais alguma coisa são precisos para a manutenção da vida de alguém que perdeu os sistemas que regulam seu ambiente interno. Aqui temos alguém que ainda não adquiriu tais mecanismos. Este bebê ainda deveria estar na barriga da mãe. A terapia intensiva, fornecida pelo útero materno, dá à criança tempo para montar o equipamento necessário para sobreviver no seu próprio mundo e no exterior. Mas, como um passageiro jogado fora de um jato, ele desembarcou 10 semanas antes. E agora tem que enfrentar os perigos do mundo exterior sem o escudo das funções protetoras. Uma massa tão pequena de matéria viva é muito mais suscetível às mudanças do meio ambiente. Simplesmente por ser tão pequeno, ele tende a ganhar ou perder calor muito mais depressa do que um bebê maduro. Então, ele é mantido aquecido e a sua temperatura cuidadosamente controlada. Isso também se aplica a todos os outros sistemas, os quais seriam automáticos e autorreguláveis num bebê que tivesse nascido no tempo certo. Esses dois pacientes, um próximo ao fim da vida e outro bem no começo, separados de seus módulos de serviço, estão sendo tratados como astronautas abandonados num mundo no qual não podem sobreviver sem apoio de sua base na Terra.
Para os inconscientes ou os prematuros, a vida na Terra é tão perigosa quanto é nos planetas para os quais homens saudáveis fizeram suas expedições de exploração. Na medida em que esses homens estão dentro de sua cápsula espacial vedada, os seus próprios equipamentos autorreguláveis são quase suficientes para garantir-lhes a sobrevivência. A única coisa de que eles estão desprovidos, entretanto, é o estímulo constante da gravidade. Assim, eles têm que se submeter a grotescos e estafantes exercícios para ficar em forma para o retorno à gravidade terrestre. Ainda assim, eles estão ameaçados e, como bebês prematuros perdidos no espaço, suas funções vitais têm que ser monitoradas por um corpo médico aqui no nosso planeta. E uma vez que eles saíram da segurança relativa do seu útero metálico, é como se tivessem nascido num mundo para o qual não foram feitos. A sua capacidade para cruzar livremente por este ambiente hostil é devido ao fato dos engenheiros da Terra terem desenvolvido roupas que contêm uma réplica do meio que deixaram, a mais de 380 mil quilômetros de distância. Talvez vocês se lembrem que, na primeira parte do programa, eu disse que a situação ideal seria a de encontrar um meio ambiente onde a monotonia realmente eliminaria a necessidade de ação. Mas, uma vez que não existem lugares como esse, o corpo os cria para as células que nele vivem. Na ausência de um meio ambiente externo totalmente estável, o corpo deve trabalhar incessantemente para criá-lo internamente. Como o fisiologista francês Claude Bernard disse na metade do século XIX, a absoluta condição para uma vida livre é a constância do ambiente interno. Através da intranquilidade, alcançamos a tranquilidade. Na quarta-feira que vem, às 9h25 da noite, mais um programa da série Os Segredos do Corpo. O Dr. Jonathan Miller vai explicar o papel dos músculos responsáveis pelos movimentos do corpo. Até quarta-feira que vem. ZYB 851, Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e Televisão Educativas. As canções inesquecíveis de Tom Jobim. Show exclusivo, amanhã, 9h25 da noite. Assista agora, Grandes Concertos.